campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, queridos amigos, queridas amigas aqui do nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier, irmãos e irmãs de doutrina e a todos aqueles que gostam de nos acompanhar nesse canal tão maravilhoso que é sobre a doutrina espírita. Hoje a gente vai refletir um pouco mais sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. O nosso capítulo de hoje é o 83 com o título Aflições. Então o versículo é da primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 13. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições do Cristo. Vamos ver então quais são as reflexões que Emmanuel faz sobre isso. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo, nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância. Contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas, sob os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia de Jesus. Supondes acaso que o mestre dos mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não recebo o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não ouvides, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e seu bom ânimo. Seu bom ânimo. Então, meus irmãos, as aflições da vida, elas nos igualam, né? Temos coração, sentimento, tendências que nos deixam mais apegados, menos apegados, mais sofridos, menos sofridos, mas enfim, as aflições vêm. Mas para uns, as aflições servem como uma mola, né, para passar para um outro degrau. Elas servem como uma mola propulsora para sair daquele caminho incorreto que a gente andava. Para então tentar entender o que Deus quer de nós, por que eu preciso mudar, onde eu preciso mudar, como eu preciso mudar. Enquanto outros alimentam essas amarguras, essas aflições, sempre chorosos, aumentando cada vez mais, um tempo talvez que até fosse desnecessário, que não está sendo mais útil para o crescimento naquele momento. Então precisa vir um sofrimento maior ainda, para que a pessoa seja ejetada, então, para uma introspecção, para uma parada, para que entenda que não é no sofrimento, porque muitos acreditam que os espíritas fazem analogia ao sofrimento, né? Curtem o sofrimento, não é isso. Não é, e o Sérgio Lopes, no livro dele, Código do Monte, as virtudes do Sermão da Montanha, vai nos esclarecer aqui, nas bem-aventuranças, em que ele separa bem-aventurados os aflitos. Ele coloca assim: não foi o que ele falou, no caso Jesus. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Serão consolados, ou seja, depois da aflição no futuro. Ele não disse, bem-aventurados os que choram, sintam-se felizes durante o sofrimento. Não é isso. O sofrimento sozinho não gera progresso. É importante a gente se dar conta disso. Como diz Emmanuel aqui, não quer dizer que a gente não possa chorar, mas a gente tem que voltar depois
aquele foco de que para onde eu preciso me modificar, em que eu preciso me modificar. As aflições em si mesmas são experiências que acionam sentimentos, mas quem escolhe como vai reagir a essas situações é a própria pessoa. Diríamos que as aflições são oportunidades evolutivas a serem aproveitadas para o desenvolvimento interior. Já dizia Paulo de Tarso: dai graça em tudo, até na desgraça. Ou seja, que a gente seja alegre na alegria, que tenha uma alegria abundante, e que seja alegre também no sofrimento, com gratidão, porque eu estava no caminho errado. Deus está me chamando, Deus está gritando aos meus ouvidos: sai deste caminho que vai te trazer um sofrimento maior ainda. Porque o que Deus e Jesus fazem? Respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam as nossas escolhas, e essas aflições não são mais nem menos que as escolhas equivocadas do passado. Que hoje, como toda semente, ela é livre para o plantio, mas a colheita é obrigatória. Então hoje, a gente ainda continua com algumas más tendências em que as aflições vão ter que bater a nossa porta. Mas o livre-arbítrio, o esclarecimento, os estudos e a fé raciocinada, elas precisam estar já em ação para entender que esse sofrimento que bate a tua porta neste momento, a porta do teu vizinho, do teu irmão, a minha porta, é uma oportunidade evolutiva para o desenvolvimento interior. Então, Sérgio Lopes traz uma palavra que eu acho muito bem-vinda em todas as situações, mas nesta aqui em particular, que através da resignação o sofrimento é construtor de felicidade. E isso se passa em incontáveis situações da vida, desde a perda física de alguém querido ou de uma doença incurável na família. É a vida convidando-nos a desenvolver a resignação. Quantas vezes a gente faz a oração: Pai nosso que estais no céu, seja feita a vossa vontade. A gente não diz seja feita a minha vontade, ou seja feita mais ou menos a vossa vontade, ou seja feita a vossa vontade caso eu não sofra. Não. A gente precisa da resignação. Entender muitas vezes que um sofrimento, uma aflição nos bate à porta porque a gente está construindo dentro de nós ainda, destruindo umas tendências, construindo outras boas, tendo alguns conflitos internos que faz parte da evolução humana, do desenvolvimento espiritual e também como expiações do passado. A gente está se limpando em cada aflição, mas quando a gente alimenta essa aflição, ela não nos leva a desenvolver resignação. Ela nos leva a atrair mais e mais sofrimentos. Então, a escolha é nossa. Dai graça até na desgraça. Dai graça, meus irmãos, às aflições que nos batem à porta porque ela está nos acordando para alguma coisa. Ou está nos colocando à prova para ver até que ponto a gente já consegue ultrapassar algumas dificuldades da vida que antes a gente não conseguia. O Espiritismo responde muitas das nossas aflições, mas pede muita paciência para com o nosso desenvolvimento, pede paciência e observação para com o nosso andar e pede principalmente uma fé raciocinada que nos liga verdadeiramente ao nosso Pai, nos dando convicção de que com Ele a gente vai estar sempre melhor. Então fiquem todos com Deus, envolvidos no amor de Jesus e até um próximo vídeo. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site